Muito boa noite! Está entrando no ar o programa Fé Cristã, aqui na sua Rádio Osório, FM 106.9. Queremos dar uma boa noite a todos os nossos ouvintes, amigos, irmãos, você que está conosco aqui toda terça-feira, ininterruptamente. Vai aqui o nosso abraço carinhoso para você, tá bom? Hoje o tema é o Salvador que procura os perdidos. Nós cremos que Jesus é o Salvador do mundo, mas Ele não é só o Salvador, Ele também procura os perdidos. É Ele que vai atrás da ovelha perdida, é Ele que vai atrás daquele que está perdido, é Ele, o desejo de salvar parte dele, vem dele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é tanto aquele que produz a salvação, como aplica a salvação, desenvolve a salvação. Tudo é dele, por ele, para ele, por meio dele. São todas as coisas. Eu quero ler o texto da palavra de Deus nesse momento, que está lá em Lucas, capítulo 19. Eu quero ler com você dos versículos 1 a 10. E o tema da nossa mensagem nessa noite é o Salvador que procura os perdidos. Vamos ler então, Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10, que diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus amigos, ouvintes, irmãos em Cristo Jesus, nós temos aqui um texto maravilhoso que nos ensina verdades profundas a respeito do nosso Jesus, que é o nosso Salvador. E eu quero começar pelo fim. Quero começar destacando o verso 10, quando ele diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse é vamos dizer assim, esse é o papel de Jesus, esse é o propósito de Jesus. Foi com esse objetivo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo desceu do céu. Ele, sendo Deus eterno, coexistindo já com o Pai desde a eternidade, ele decidiu deixar o seu trono de glória, assumir pele humana, se tornar homem e habitar entre nós, com um único objetivo: buscar, ir ao encontro dos que estão perdidos e salvá-los. E para fazer isso, Jesus usa uma estratégia. E essa estratégia que Jesus usa para buscar e salvar os perdidos é a mesma para todas as pessoas. Jesus, ele só tem um único método para salvar as pessoas. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse texto aqui, nesta noite. O escritor Lucas, ele começa nos dando algumas referências importantes. Ele diz: entrando em Jericó, ou seja, Jesus entrou numa cidade chamada Jericó. Deixa eu dizer para você uma coisa: essa cidade que ele entrou não é a mesma Jericó que foi derrubada por Josué na conquista de Canaã. A Jericó que Josué destruiu ficava um pouco acima, numa colina mais acima, e essa aqui fica mais abaixo. Então é uma outra localização, né? Uma vez que Josué amaldiçoou aquele lugar e disse: maldito qualquer um que tentar reerguer esta cidade. E até hoje aquela cidade não foi reerguida. Mas essa cidade aqui
chamada também de Jericó, é uma cidade que fica perto daquela que existia. E diz que Jesus atravessava a cidade, ou seja, Jesus tinha a intenção de entrar por um lado e sair pelo outro dessa cidade. E no versículo 2 somos informados de que um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, ele era o líder dos cobradores de impostos, ele era o supervisor dos cobradores de impostos. E diz também que ele era rico. E por que Lucas traz essa informação para nós? Porque ela é importante no sentido do desenrolar da história. É importante saber que ele era rico por causa da atitude que ele vai tomar, e nós podemos então compreender como que Deus vai trabalhando no coração desse homem. Então, nós vamos ver hoje as estratégias que Jesus usa para salvar uma pessoa. Um outro ponto importante aqui, antes de nós entrarmos na exposição do texto, é para o nome desse homem, Zaqueu. A palavra Zaqueu significa o justo. Então, imagina você que aquele homem que não era nada justo, né? O texto vai nos dar a entender que esse Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, ele era corrupto. Ele não era bem visto pelos cidadãos de Jericó. As pessoas murmuraram a respeito de Jesus porque Jesus quis entrar na casa de Zaqueu. E o que as pessoas diziam? Como que Jesus, sendo um profeta, sendo um homem de Deus, vai entrar na casa de um pecador? E por que a multidão chamava ele de pecador, como está no versículo 7? Justamente pela sua fama, né, de cobrar impostos além do devido. Pela sua má fama de apropriação indébita, de se apropriar da riqueza que não era dele, de tomar das pessoas mais do que era devido. Então isso é caracterizado, né, um pecado. Roubar é um pecado terrível. E é assim que as pessoas viam esse homem. Mas esse homem estava na mira de Jesus. E aí Jesus queria salvar Zaqueu. E para salvá-lo, Jesus então aplica o seu método infalível de salvação, que nós já vamos abordar no próximo bloco. Voltando então, meus irmãos, aqui para a nossa exposição do texto bíblico. Hoje estamos tratando de um tema que é muito maravilhoso, o Salvador que procura os perdidos. Já vimos no primeiro bloco, então, a introdução aqui desse texto, né? Vimos que Zaqueu significa justo, o nome Zaqueu significa o justo, mas que Zaqueu não era nada justo. Zaqueu era um homem pecador, um homem corrupto, que não era amado nem pela população ali da cidade de Jericó. Porém, ele estava no radar de Jesus. Jesus estava buscando aquele homem e Jesus queria salvar aquele homem. Por isso, Jesus Cristo, ele aplica a sua estratégia de salvar um homem. E qual é a estratégia? A primeira coisa que Jesus faz quando ele quer salvar alguém, ele prepara o coração dessa pessoa. Nós vamos ver aqui nos versículos 2 a 6 que Jesus prepara o coração de Zaqueu para salvá-lo. E como é essa preparação? Nós vemos no versículo 2 em diante, que diz assim: eis que um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Primeira coisa, Jesus, ele coloca obstáculos, dificuldades para que Zaqueu possa vê-lo. E aí, esses obstáculos e essas dificuldades, para serem rompidas, é necessário que Zaqueu se humilhe. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia nos informa no finalzinho do verso 2 que Zaqueu era rico. E naquele tempo ali, meus irmãos, não era de bom tom, não era normal, não era algo corriqueiro ver um rico correndo. Ricos não correm. Os ricos e os maiorais, os chefes, eles têm seus empregados, eles têm seus servos, e eles jamais apresentam uma postura de ansiedade ou de correria. Muito pelo contrário, os ricos no tempo de Jesus e também nos nossos dias de hoje, eles sempre têm uma postura de superioridade, altivez, como se eles não tivessem falta de nada. E o texto nos dá uma informação muito importante no versículo 4. Então,
correndo adiante. Zaqueu teve que se humilhar e teve que correr como uma criança. Ele teve que abandonar a sua postura de homem rico, da alta sociedade, teve que abandonar a sua postura de chefe dos publicanos e saiu correndo atrás de uma multidão, correndo na frente daquela multidão, correndo adiante para ver aquele cortejo. E isso é sinal de humilhação, sinal de que ele teve que se despojar da sua posição e se humilhar como uma criança. É assim que começa a salvação na vida de uma pessoa. Em segundo lugar, além de se humilhar como uma criança, ele teve que se tornar simples, como uma pessoa mais humilde pode se tornar. Olha o que Jesus faz com ele. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém pousar em tua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Ou seja, o anfitrião passa a ser o convidado. O Zaqueu, o dono da casa, o homem rico, o homem de posses, agora tem que se tornar um homem simples e obedecer ao comando de um estranho. Ele não conhecia Jesus ainda. Ele só talvez tivesse ouvido falar pela boca de Levi, ou conhecido como Mateus, que era um dos seus subalternos, cobrador de impostos. Talvez tivesse ouvido da boca de Zaqueu que Jesus era o Senhor, era o Messias. Isso despertou na vida de Zaqueu uma curiosidade de saber quem era aquele homem. E agora Jesus então continua a preparação do seu coração, trazendo para Zaqueu uma situação de humilhação, trazendo uma situação de simplicidade, fazendo ele se rebaixar. Rebaixou-se da posição de maioral dos publicanos e rebaixou-se da posição de rico a uma posição de criança, de pequenino, correndo e aceitando agora um comando do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Deus é maravilhoso! Que estratégia do nosso Deus bendito! Então, Zaqueu, ele pensava estar procurando Jesus, né? Mas Jesus que estava procurando, né? Então, assim, Zaqueu, na nossa natureza, né? Na nossa natureza pecadora, é impossível que a gente vá em busca de Deus, a não ser que Deus queira que a gente vá atrás dele. Por exemplo, nossos primeiros antepassados, Adão e Eva, assim quando pecaram, eles se esconderam de Deus, se afastaram de Deus, né? E aqui a gente vê Zaqueu com outra atitude. Ele está buscando a Deus, ele está querendo a Deus. Como o pastor bem disse, provavelmente o Mateus ali, o Levi, ele pode ter falado, pode ter dado testemunho. O Zaqueu também pode ter se enjoado de suas riquezas e ter querido buscar algo maior, né? Querendo algo de verdade, ele pode ter se confrontado com isso. Mas eu quero dizer que o importante é que Jesus encontrou, né? É verdade. Então, nós vimos que esse desenrolar ali de Jesus é uma preparação para o coração. E eu queria perguntar para você que está me ouvindo, será que você também já não passou por uma situação dessa? Será que você hoje não está passando por uma situação dessa? Será que você hoje, que está me ouvindo por meio das ondas desse rádio, não está passando exatamente por uma situação de humilhação? Pare e reflita. Talvez o Senhor Jesus esteja preparando o teu coração, meu amigo. Talvez você esteja enfrentando dificuldades que requer que você se ajoelhe diante de Deus, que você se entregue a Jesus, que você se renda a Ele. Talvez nosso Senhor Jesus Cristo esteja até mesmo através dessa palavra nessa noite dizendo para você que essa situação de humilhação, que essa situação que você está vivendo é nada mais, nada menos do Senhor te colocando numa posição de humildade na sua presença. Isso, meu querido ouvinte, é uma preparação por meio do Espírito Santo para que você seja salvo por Jesus. Se isso está acontecendo na sua vida, saiba que você está no caminho certo. Continue, não desista, não pare, não se assuste se o Senhor Jesus estiver fazendo com que você
tenha que parecer que é infantil, parecer que é uma criança, fazer coisas que vão contra a sua racionalidade, vai contra a sua intelectualidade. Talvez você pense que é uma bobagem, é coisa de pessoa infantil, coisa de criança, se ajoelhar no quarto, dobrar os joelhos e chorar ali, derramar lágrimas, pedindo socorro, pedindo ajuda ao Pai Celestial. Nada disso. Quero que você saiba nessa noite que isso é o Espírito Santo preparando o teu coração para a salvação. Amém? Então, voltando aqui à mensagem, né? A segunda parte da estratégia de Jesus é que ele mudou o coração de Zaqueu. Primeiro ele prepara o coração, depois ele vem invadindo aquele coração e o transforma de uma maneira rica, maravilhosa e poderosa. Acompanha comigo os versos 7 a 8. Os versículos 7 diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Essa era a marca de Zaqueu. Mas agora Jesus vai mudar. Diz o texto, entre mentes, ou seja, entre os pensamentos, enquanto todos pensavam aquilo, Zaqueu se levanta, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Talvez quando você lê esse texto, você não se deu conta do que está acontecendo aqui. Mas eu quero chamar sua atenção para um coração que é avarento, que pensa só em si mesmo, que não se contenta em ganhar um salário digno, mas que quer tomar além do que ele ganha, um homem roubador, um homem que é amante de si mesmo, um homem que só pensa em si mesmo, que tem olhos altivos, que ama a si mesmo mais do que a todos. Esse homem, ele é tocado por Jesus e agora ele ama o pobre como a si mesmo. E a prova de que Zaqueu teve o seu coração transformado é que ele enxerga o pobre como a si mesmo. E ele, quando ele percebe que o pobre é igual a ele, que o próximo é igual a ele, ele não hesita em dividir tudo que ele tem com a pessoa que está próxima a ele. Por isso, Zaqueu, que tem o seu coração transformado por Jesus, e essa é a segunda parte da estratégia de Jesus para salvar uma pessoa. Ele transforma o coração dessa pessoa, ele muda o coração dessa pessoa. E a prova de que Zaqueu teve o seu coração transformado é que ele deixa de ser um homem roubador, deixa de ser um ladrão, deixa de ser um avarento, deixa de ser um egoísta, e agora ele divide tudo que ele tem com aquele que não tem nada. Ele abandona o amor pelo dinheiro, o amor pelas riquezas. O seu bem maior agora não é mais o ouro e a prata, mas o seu bem maior é Jesus. E por amar Jesus, ele ama o próximo como a si mesmo. E a segunda parte do versículo 8, Zaqueu diz assim: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu, ele não quer apenas deixar de ser ladrão. Ele não quer apenas que as pessoas percebam que ele não é mais um homem avarento. Ele quer restituir. Ele quer, assim, resolver o problema. Ele quer consertar o seu erro. Ele quer reparar o erro. Então, todas as pessoas em que ele enganou, que ele traiu a confiança, que ele roubou, todas as pessoas que ele prejudicou, agora ele quer ir lá. Ele quer pedir perdão. Mas ele não quer só pedir perdão, ele quer restituir o que ele roubou. Mas ele não quer só restituir o que ele roubou, ele quer pagar com juros e correção monetária. Ou seja, ele quer consertar o que ele errou. E isso, meus irmãos, é a prova cabal de uma pessoa que teve um encontro com Jesus, de que foi encontrada por Jesus e que foi salva por Jesus. Essa pessoa, ela teve o seu coração preparado, passou pela humilhação, pela simplicidade, e agora ela foi
completamente transformada por Jesus. E essa transformação que começou no interior, agora ela transborda para o exterior. Essa transformação, ela atinge a vida de Zaqueu, a casa de Zaqueu, o trabalho de Zaqueu, a vizinhança de Zaqueu, a rua onde Zaqueu mora, o bairro onde ele mora, a cidade onde ele reside. Ele agora consegue, ele agora impacta o lugar onde ele vive. Fazendo uma lembrança, então, do que Zaqueu fez ali, é uma fé verdadeira, né? Exato. É uma fé dinâmica, que eu digo, uma fé salvadora. Porque muitas vezes a gente crê que simplesmente tem fés, né, que só acreditam que Jesus é o Salvador e não age, né? Então, que até é explícito em Tiago 2,14, Tiago traz um exemplo de fé com obras, né? Que a fé sem obras é morta. E o que ele quer dizer ali? Que a fé é simplesmente acreditar em Jesus Cristo. Ele fala que até os demônios sabem que Jesus Cristo é o Senhor, né? E então ele vai falando que a fé ela produz obras, né? Então ali Zaqueu, ele não é imposto que ele tem que vender as coisas, que ele tem que doar. Aquilo ali surge do coração dele, essa vontade. Ele tem uma transformação, o caráter dele é transformado. Há uma mudança de conduta na vida dele, né? Ele passa a viver. E Tiago ali em Tiago 2, Tiago ele fala sobre Abraão e Raabe, né? Que Abraão ele foi lá para sacrificar seu filho, né? E Raabe ela escondeu os espias. Essas dois foram contra a cultura deles. Os dois foram contra a vontade própria deles, né? Então a gente vê que uma fé verdadeira, ela não vai por ver evidências, mas ela vai por obedecer, independente das consequências. Exatamente. Essa é uma fé verdadeira. E o que eu acho interessante aqui, só para complementar o que o Rafael está dizendo, é que o que levou Zaqueu a doar metade dos seus bens e a reparar o seu erro é o amor. Jesus, por meio da sua preparação para salvar aquele homem, Jesus muda o coração de Zaqueu e ele enche aquele coração de amor. E o amor é o efeito, o amor é a causa, o amor é o motor, motivador de toda a atitude do cristão. Por amar a Jesus, por saber que Jesus é Deus e pelo seu amor agora por Jesus, ele sabe que Jesus é a joia de grande valor. Jesus agora é tudo para Zaqueu. Jesus agora é maior do que os seus bens. Ele olha para os seus bens e diz assim: essas riquezas que eu tenho são um bom servo, vou usá-las para servir os outros. Zaqueu se rende a Cristo, ele é inundado pela presença maravilhosa da pessoa gloriosa de Jesus Cristo, e ele olha para Jesus e ele vê em Jesus a glória de Deus. E isso invade o coração de Zaqueu de tal maneira que ele se desapega dos bens materiais, e ele está agora com o seu coração cheio de amor por Deus e cheio de amor pelo próximo. De tal maneira é o seu amor pelas pessoas que transborda em uma atitude. E que atitude é essa? Eu vou dar metade do que eu tenho para quem não tem nada. Essa é uma expressão de um coração que foi encontrado por Jesus. Não é aquele coração que quer dar para receber mais. Aquele coração que quer dar porque espera receber algo em troca. Não é um coração que está cheio de ganância, ou que está com medo, ou que está com culpa. Zaqueu deu metade do que ele tinha, não é por culpa, não foi por medo e não foi por ganância. Ou seja, não foi por culpa, ele não deu porque achou que se ele não desse ele ia para o inferno. Não é culpa, ele não deu por medo, ele não deu porque tinha medo de que Jesus iria reprová-lo, e ele não deu por ganância, ele não deu achando que ia receber muito mais. Não, ele deu por amor, porque o seu coração ardia de amor, seu coração foi transformado, seu coração foi invadido pelo Espírito Santo de Deus. A presença de Jesus na casa de Zaqueu tirou dele o medo, a vergonha, tirou dele toda aquela ansiedade, aquela sequidão. Agora Zaqueu está preenchido, está pronto. Pronto para quê, pastor? Agora ele está pronto para ser salvo. Às vezes a gente pensa assim, não, primeiro eu vou ser salvo, depois eu vou fazer. O texto diz que primeiro ele fez, depois ele foi salvo. Vê que isso é só uma preparação.
Às vezes eu fico perturbado, meus irmãos. Você que está me ouvindo nessa noite, não se escandalize comigo. Mas às vezes eu fico perturbado com pessoas que se dizem cristãs, que vão na igreja, que tomam a ceia, que fazem uso da Bíblia, mas só querem ganhar. Vão para a igreja e só sabem pedir. Quanto mais tem, mais quer ter. São incapazes de dar uma oferta, são incapazes de botar a mão no bolso e socorrer e ajudar os necessitados, são incapazes de ajudar nas atividades da igreja, são egoístas, avarentos, não tiveram seu coração transformado por Jesus. Eles não têm confiança em Deus, eles confiam nas riquezas. Quando falta alguma coisa, ficam logo perturbados, ficam logo agitados. Oh, meus irmãos, nós precisamos que Jesus passe nas nossas vidas. Nós precisamos de Jesus. Precisamos que Jesus venha ao nosso encontro. E eu quero encerrar esse texto que está no versículo 9, e que é a causa de tudo que aconteceu com Zaqueu. E aí então, diz o texto, então Jesus lhe disse, houve salvação nesta casa. Hoje aconteceu a salvação. Hoje a salvação chegou. E sabe o que eu acho lindo? É que Jesus vai comparar Zaqueu com Abraão, como falou aqui bem o nosso irmão Rafael. Olha o que Jesus diz. Pois que também este é filho de Abraão. Sabe por que isso? Porque Jesus está dizendo que Zaqueu creu como Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão creu. Abraão creu sem ter um mapa nas mãos. Abraão creu sem saber o que ia acontecer. Abraão simplesmente acreditou. E isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão se tornou justo diante de Deus por ter obedecido. E aqui Jesus está dizendo assim, esse Zaqueu, ele também é filho de Abraão. Por quê? Porque Zaqueu creu igual a Abraão. Zaqueu creu como Abraão creu. E ele creu que Jesus era poderoso para salvá-lo, para lhe dar vida eterna, para lhe dar um lar no céu. E essa foi a consequência que levou Zaqueu a tomar essas atitudes que estão descritas no versículo 8. Ele não teve a sua vida por preciosa, ele não estava mais agarrado nas coisas desta vida. E aí o texto encerra dizendo que aquilo que nós começamos no início, né? Jesus disse, porque o Filho do Homem, ou seja, porque Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu estava perdido, mas Jesus o buscou e o salvou. E como está você nessa noite, meu ouvinte? Você ouvinte da Rádio Osório, você que está comigo aqui, que está ligado na Rádio Osório nessa noite e que está ouvindo a exposição desse texto, eu quero que você pense, você que é crente, eu quero te perguntar, você passou por esses estágios? Você pode dizer que quando Jesus salvou você, ele primeiro levou você a se humilhar, ele levou você a ser simples, levou você a ter simplicidade, a se despojar, né, das suas bengalas, da sua segurança, levou você a confiar somente nele, e o Senhor mudou o teu coração. Você percebe que você é diferente hoje do que quando você era antes de conhecer Jesus. Você passou por essa transformação, você passou por essa mudança de coração, mudança de visão, você enxerga as coisas de forma diferente hoje. Se essas coisas aconteceram, eu quero que você se alegre junto comigo, porque assim como Jesus disse, eu também posso dizer, hoje houve salvação nesta casa. Talvez você esteja no processo, você que está me ouvindo nessa noite, talvez você esteja exatamente no meio do processo. Jesus está permitindo que você seja humilhado. Jesus está permitindo que você viva uma vida de simplicidade.
E Jesus está transformando o seu coração, mudando sua vida, para que você não se apegue aos bens materiais, não se apegue à sua sabedoria, não se apegue ao seu conhecimento, mas que você comece a enxergar Jesus como o maior tesouro. Jesus como a pessoa mais importante na sua vida. Que Jesus seja aquele que preenche todo o teu ser, todo o teu coração, toda a tua vida. E que bom que isso está acontecendo na tua vida, porque para que você seja salvo, é obrigatório essas coisas acontecerem na sua vida. Então, Zaqueu, ele era pequeno e ele fez o que pôde, né? Mas os parâmetros de Deus são muito mais altos, né? Assim como os nossos. Nós também somos pequenos perante o parâmetro de Deus. E nós também, apesar de a gente fazer o que pode, a gente não consegue alcançar esses parâmetros de Deus. E infelizmente, como o pastor disse, muitas pessoas se engrandecem com parâmetros humanos, né? Achando que com autoridade, com popularidade, com dinheiro, cargos, elas vão alcançar algo, né? Mas Zaqueu, ele creu em Cristo. E isso ele se tornou filho. E não tem nada maior do que isso, do que ser filho de Deus. Talvez você, ao ouvir essa mensagem, está se perguntando, mas será que eu sou salvo? Eu não passei por esse processo aqui, pastor. Será que eu sou salvo? E eu quero dizer com muito temor no meu coração, mas também com muita responsabilidade. Desconfie da sua salvação, se você não teve o seu coração transformado. Se você não percebe que houve uma mudança, que você tem desejo de reparar, de consertar as coisas que você fez errado, se você não tem o desejo de amar, de ajudar, de contribuir, desconfie da sua salvação. Não há nada de errado você desconfiar da sua salvação. Quem dera você chegasse ao ponto de dizer, eu ainda não sou salvo, mas eu quero, eu desejo. Muito bem, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem sabe diante dessa palavra você se deu conta de que você ainda é escravo do dinheiro, você ainda é escravo do emprego, você é escravo da sua beleza física, você é escravo dos likes no Facebook, você é escravo da aprovação dos homens. Você não tem em Jesus a joia de grande valor. Você ainda não consegue encontrar em Jesus Cristo tudo aquilo que preenche tua alma. Então desconfie da sua salvação e peça a Deus que salve você, que tenha misericórdia de você, que vá para a sua casa e que traga salvação para a tua vida.